Sabe, na última noite, antes de morrer, Jesus disse algo extremamente poderoso. Uma instrução bem simples, mas que carrega um significado imenso, que ecoa através dos séculos. Façam isto em memória de mim. 6 palavrinhas, só isso. E elas estabelecem um dos rituais mais importantes da história. Mas por que essa ordem para lembrar? Será que é apenas um rito religioso? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo na mente, na alma e no espírito quando isso acontece? É isso que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender o memorial, primeiro a gente precisa entender o que era aquela refeição, a tal da ceia. A palavra ceia, olha só que interessante, ela tem um duplo significado. Biologicamente, claro, é a última refeição do dia, o combustível antes do descanso. Mas socialmente falando, sentar-se à mesa para uma ceia, isso é muito mais. É um ato que simboliza unidade, igualdade e uma profunda comunhão. Quando as pessoas compartilham o mesmo pão, elas estão fazendo uma declaração poderosa sem usar palavras. Estão dizendo, a gente pertence ao mesmo povo. Somos uma aliança. A ceia do Senhor, portanto, não é só comida. É um ritual de aliança. E o que é fascinante é que essa ideia de usar um ato físico para lembrar algo espiritual não é nova. Na verdade, é um padrão que Deus estabeleceu há muito tempo, porque Ele sabe uma coisa sobre a gente. Nós esquecemos com facilidade. A própria palavra memorial vem do latim memória, e a definição dela é essa aí, na mosca, algo que nos ajuda a lembrar. É literalmente uma ferramenta contra o esquecimento. A gente vê isso várias vezes na Bíblia. O arco-íris foi um memorial da promessa a Noé. A festa dos pães ázimos era um lembrete anual da libertação do Egito. As 12 pedras tiradas do Rio Jordão serviram como um memorial para as futuras gerações sobre o milagre que aconteceu ali. Seguindo esse mesmíssimo padrão divino, Jesus pega elementos simples, pão e vinho, e os transforma no maior e mais duradouro memorial da história, a ceia do Senhor. Agora, vamos fazer uma pausa na teologia e olhar para algo talvez inesperado, a neurociência. Como nossa memória realmente funciona? A ciência moderna nos dá uma resposta que é, olha, surpreendente e muito relevante para o nosso tema. Ao contrário do que muita gente pensa, a memória não é como um arquivo de computador, sabe? Onde se guarda uma informação e se recupera ela intacta. Não, é um processo ativo, dinâmico, onde nosso cérebro reconstrói uma lembrança cada vez que a acessamos. Esse processo acontece em 3 etapas básicas. Primeiro, a codificação, que é quando a experiência entra. Depois, o armazenamento, quando ela é guardada. E, finalmente, a recuperação, o ato de lembrar. E é nessa última etapa que a mágica acontece. A ciência chama isso de fenômeno de Proust. É a observação de que gatilhos sensoriais, um cheiro, um sabor, uma imagem, podem destravar uma memória completa e vívida, de forma quase instantânea. Um único estímulo pode trazer uma avalanche de lembranças. E é exatamente aqui que a sabedoria antiga do memorial e a ciência moderna da memória se encontram. A ceia do Senhor funciona precisamente como um gatilho sensorial, mas para uma memória espiritual. Pense nos estímulos. Primeiro, a visão do pão. Depois, o sabor do cálice. E, finalmente, o próprio ato físico de partir e compartilhar em um ambiente de reverência. Então, o ponto crucial é este. Esses gatilhos sensoriais ativam uma memória espiritual fundamental. Eles nos lembram das verdades centrais da fé, que Cristo morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo hoje e, o que é crucial, que Ele voltará. E isso nos leva ao propósito final de tudo. Por que é tão importante ativar essa lembrança repetidamente? Porque não se trata apenas de olhar para o passado, trata-se de renovar uma promessa para o presente e o futuro. Jesus disse que o cálice representava uma nova aliança. E uma aliança é isso, um acordo sagrado, baseado em compromisso, fidelidade e, acima de tudo, em uma promessa. E isso ilustra o ponto de um jeito brilhante. A ceia funciona como um combustível espiritual. Cada vez que participamos, estamos reabastecendo nossa alma, mantendo viva e vibrante a esperança da promessa de Deus em nossas vidas. Não é sobre o passado, é sobre força para hoje e esperança para amanhã.
Talvez o maior problema espiritual que a gente enfrente seja simplesmente o esquecimento. Esquecemos da promessa. E é por isso que Jesus disse: façam isto em memória de mim. Porque no final das contas, quem se lembra da cruz não se esquece da esperança.